O caminho da riqueza é tão simples quanto abriram a torneira e beberam a água. Só se você fizer algo útil da sua vida. Quem disse isso não foi eu. Quem disse isso foi o Peter Barnum. E ele escreveu o livro A Arte de Ganhar Dinheiro, As Regras de Ouro. E eu tô passando aqui, tô fazendo uma série aqui no canal sobre cada capítulo desse livro. E eu já tô no 7º capítulo. E todos os outros que já foram gravados eu vou deixar o link aqui na descrição. Para que se você quiser assistir, você assista. E se inscreve no canal para não perder os próximos. Se você gostar, deixa seu like. E comenta aqui embaixo se você concorda ou não concorda com o que ele tá falando aqui. E hoje eu tô num ambiente diferente dos outros vídeos, né? Eu tô aqui na roça do meu sogro aqui, que é um ambiente muito gostoso, por isso que eu tô aqui. Possivelmente uma hora a luz vai abaixar ou vai subir, mas isso é porque alguém pode ser que tá tomando banho, né? Então, esse capítulo de hoje é Aprenda algo útil. E ele começa aqui, ó, falando que cada homem deve fazer com que seu filho ou filha aprenda algum ofício ou alguma profissão útil, para que nesses dias de mudança de fortuna, ser rico hoje, ser pobre amanhã, ser pobre hoje, ser rico amanhã, eles possam ter algo tangível sobre o que se apoiar. Então, se você está acompanhando a série, você viu que o episódio passado a gente falou um pouco sobre isso, né, sobre a regra, né, que ele cita aqui novamente, que é o fato de um dia, às vezes, poder estar rico, outro dia, às vezes, estar pobre. Então, o que ele está falando aqui é que a pessoa precisa aprender várias coisas úteis para que ela possa se apoiar num dia de dificuldade, né? E ele continua aqui, ó. Esta disposição pode salvar muitas pessoas da miséria, que por alguma virada inesperada da fortuna perderam todos os seus meios. Então, se você duvida que é possível perder bilhões de dólares, assista o vídeo passado. No vídeo passado eu mostro a história, né? Tem um vídeo que eu mostro a história de um homem que perdeu bilhões de dólares só curtindo a vida. Ele gastou toda a fortuna dele e no final das contas ele viveu na miséria. Isso é o vídeo passado, né? E aqui nesse capítulo é basicamente isso que ele fala. Eu separei um vídeo aqui muito interessante a respeito de profissão. Eu hoje trabalho com marketing digital e sou programador de formação, né? E eu aprendi o seguinte, na minha opinião, a melhor profissão, a mais versátil e a que nunca vai te deixar pobre, nunca vai te deixar sem dinheiro, é a profissão de vendedor. Essa profissão, ela nunca vai te deixar pobre, porque se você tiver sempre alguma coisa para poder vender, sempre vai ter alguém para poder comprar. E eu separei aqui um vídeo onde uma pessoa saiu do nada e ficou bilionária através das vendas. Vou colocar aqui para a gente poder assistir junto. Infelizmente, falar sobre a importância de vendas é menos óbvio do que parece. É menos óbvio do que deveria ser. Não deveria ser necessário eu falar sobre a importância das vendas, mas fato é que existem aí fatores, principalmente fatores culturais, que tornam a gente falar sobre vendas necessário. É necessário, principalmente porque existe uma cultura no Brasil, e é uma cultura muito antiga, e que ela vem sendo dissolvida, ela vem sendo gradativamente mudada nos últimos anos, e eu tenho o prazer de trabalhar nos últimos anos me comunicando de forma pública para que esse assunto seja desmistificado, é falar sobre a importância de vendas. Infelizmente, quando a gente fala sobre vendas, muita gente coloca vendas numa categoria abaixo, como se vendas fosse algo feio, algo sujo, algo de quinta categoria. Basta você ver aquela mãe, quando vai conversar com um amigo, e chega para o amigo e fala: olha, meu filho está jogando muito videogame, eu estou preocupado com ele, preciso arrumar um emprego. Pode ser qualquer coisa, pode ser até vendedor. Até vendas. Contanto que ele saia de casa, saia da frente daquele computador que eu não aguento mais. Ou seja, até. E assim, todos os as pessoas que eu conheço que são bem-sucedidas, assim, eu conheci nos últimos anos pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, muito bem-sucedidas e todas elas são vendedoras.
Todas, todas. Não tem uma pessoa que eu conheci agora, nesses últimos tempos, que é muito bem sucedida, que não é vendedora. Assim, é impressionante. E o mais bem sucedido que eu conheço é o melhor vendedor que eu conheço. Então, assim, vendas realmente faz uma diferença gigantesca na vida da gente, né? Até vendas significa a categoria com a qual as pessoas observam essa questão das vendas, como se vendas fosse uma coisa de uma categoria inferior. Ou seja, como se vendas fosse para alguém desqualificado. Pessoas desqualificadas vão trabalhar com vendas e as pessoas mais inteligentes vão ser pessoas mais técnicas, vão ser pessoas que não vão trabalhar com vendas. Ou seja, se alguém se forma em engenharia, se alguém se forma em medicina, e por acaso vai trabalhar com vendas, alguém fica perplexo. Não é possível. Como pode um engenheiro ou um médico trabalhar com vendas? Não é possível. Alguma coisa deu errado na vida desse cara. Alguma coisa deu errado na vida desse sujeito porque ele trabalha com vendas. Isso é um pensamento muito atrasado, um pensamento muito retrógrado. E um pensamento de quem foi treinado pelo sistema para arrumar um emprego, simplesmente. Porque, na verdade, quem faz a total diferença nas empresas são as vendas. Uma empresa que não vende, ela quebra. Se a BMW não vende carro, ela quebra. Se a Apple não vende iPhone, ela quebra. Se o McDonald's não vende o Big Mac, o McDonald's quebra. Então, vendas, ela é o centro de toda atividade empresarial. Ela não é o que é mais importante da atividade empresarial. Eu me atrevo a te dizer que vendas é toda atividade empresarial. Toda atividade empresarial se resume nas vendas. E todas as outras atividades de uma empresa, sem exceção, das técnicas, das que são ligadas ao produto, das que são ligadas à logística, das que são ligadas a finanças, das que são ligadas à pesquisa e desenvolvimento, todas as outros setores das empresas, elas são subalternas a vendas. Tudo se resume a vendas. Eu tava trabalhando pra uma pessoa e, assim, ela é muito bem sucedida. E a filosofia de vida dele era: a empresa é de vendas e todos os outros setores prestam serviço para de vendas. Se você não vende, você tem que ajudar quem vende. Então, esse é o lema da empresa dele, assim, é uma empresa gigantesca, gigantesca. Então, realmente, o core da empresa, né, o sangue da empresa é venda. Se ela não vende, ela quebra, né? Porque a venda é a entrada de dinheiro. Por isso que eu falo que se a pessoa, eu penso, né, que se a pessoa souber vender, cara, ela nunca mais fica pobre, nunca fica pobre, porque sempre tem alguém querendo comprar alguma coisa. E se você pega essa coisa que a pessoa quer comprar e vende para ela, você vai conseguir dinheiro. Então, é quase impossível, se você é um bom vendedor, você ficar sem dinheiro, né? Se você é um bom vendedor, é quase impossível você ficar sem dinheiro. Absolutamente tudo numa empresa se resume a vendas. A razão da existência de uma empresa, seja ela qual for, são as vendas. E alguém pode dizer assim: não, Flávio, mas o cliente está em primeiro lugar antes das vendas. Não, meu amigo, se você não vende, não tem cliente. As vendas vêm antes do cliente. Se você tem alguma pretensão de ter algum cliente no seu negócio, primeiro você precisa vender. Primeiro vem as vendas, depois vem o cliente, e depois vem a entrega, e depois vem o produto, e por aí vai. E por aí vai. Então, aquele pensamento retrógrado, aquele pensamento medíocre, aquele pensamento quase que estatal de quem acha que vendas é algo de quinta categoria, cai por terra. Cai por terra quando você entende que vendas é o centro de qualquer negócio. Eu vou mais longe. Vendas não é apenas o centro de qualquer negócio. Nessa parte aqui eu estou um pouco mais conceitual. E a nossa aula hoje é uma aula um pouco mais estratégica. Eu vou falar de vendas do ponto de vista mais estratégico. E na nossa próxima aula, depois de amanhã, é uma aula mais tática. Eu vou falar mais de técnicas de vendas, aula um pouco mais tática. Então, hoje, que é uma aula um pouco mais estratégica, eu vou me concentrar um pouco nessa questão mais filosófica
um pouco mais conceitual sobre vendas. Então, eu falava sobre o fato de vendas ser o centro de um negócio. A razão existencial de um negócio são as vendas. Mas eu não vou parar por aqui. Eu vou mais adiante, eu não quero ficar no âmbito de uma empresa somente. Eu não quero ficar no âmbito do CNPJ. Deixa eu aterrissar aqui agora no CPF. Deixa eu falar das pessoas. Tudo se resume a vendas. Você pode nunca ter vendido um produto, mas se você trabalha numa empresa e ganha um salário, significa que você vendeu o seu tempo. Um funcionário de uma empresa de qualquer área, ele vendeu o seu tempo, ou seja, ele deu 44 horas semanais para uma empresa, em troca dessas 44 horas semanais, ele recebe um salário em troca dessas 48 horas semanais, 44 horas semanais. Logo, mesmo que você nunca tenha vendido um produto ou vendido um serviço, a partir do momento que você trabalha numa empresa, ganha um salário, você é um vendedor. Você vendeu o seu tempo. Não, eu sou médico. Não, você vendeu o seu tempo. Eu sou engenheiro. Não, você vendeu o seu tempo. Logo, todo mundo é um vendedor. Para você arrumar o emprego, o ato de arrumar o emprego é um ato de vender. Uma entrevista de emprego é um pitch de vendas. Ou você vai ser capaz de se vender, de provar para a empresa que você vai ser um bom investimento, que você é o candidato que deve ser contratado e não o fulano, o beltrano ou o cicrano. A forma como você apresenta o seu currículo no LinkedIn, seja num papel, seja online, seja de que maneira que for, você está marketeando a si mesmo para vender o seu tempo em troca de um salário. Portanto, toda atividade profissional, agora não apenas empresarial, toda atividade profissional em qualquer área, seja você veterinário, engenheiro, médico, advogado, militar, funcionário público, o que for, toda atividade profissional é uma atividade de vendas, porque em primeiro lugar você precisou se vender. Ah, não, Flávio, eu sou funcionário público. Meu irmão, você precisou se vender através de um concurso. Você fez uma. Se você é funcionário público, e no caso aqui tá falando que não se vendeu, que você entrou numa pechada, se você acabou entrando numa pechada, acabou que você não se vendeu, né? Mas assim, sei lá também, talvez a pessoa se vendeu, né? Não sei. O que você acha? Coloca aí na descrição aí o que você acha aí. Nos comentários aí o que você acha. Se uma pessoa que entrou na pechada como servidor público, se ele se vendeu ou não. E um negócio que eu notei é que o relógio do Flávio Augusto tá combinando com a camisa dele. E eu achei o relógio muito top. Não sei que relógio que é esse não, mas é bonito demais, hein? Fez uma prova. E por essa prova, se você tirou as maiores notas, são 200 vagas, você ficou entre os 200 primeiros, essa é a maneira que você teve de se vender para o teu empregador, que é o Estado. O Estado vai contratar os melhores. Então é meritocracia na veia. O Estado vai contratar os melhores? Faça a tua prova aí. Se você for um dos melhores, você me convence que você merece ser contratado pelo Estado. Você tem que vender. O teu pitch de vendas é feito pela nota na sua prova. Em outras palavras, seja numa empresa, ou seja um CPF, seja num CNPJ, ou seja no CPF, vendas é a atividade central desta sociedade que vive num modelo capitalista no mundo inteiro. Se você quer ganhar algum dinheiro, você vai ter que vender. E assim, eu concordo com ele, né? Igual eu falei, tá até escuro aqui, alguém tá tomando banho. Mas eu concordo com ele e eu acho que, independente da profissão que você vai seguir, dependente dela, eu acredito que é importante. Ué, travou. Eu acredito que é importante você aprender a vender. Porque você vai precisar vender o seu peixe, né? Igual agora nesse momento, eu tô criando conteúdo para poder vender, para conseguir ali que você assista até o final, para fazer com que você se inscreva no canal, que eu tô com a meta de bater aqui, ó, bater 100 inscritos até o final do ano. Então, se você não se inscreveu, se inscreve aí para poder ajudar. E eu tô aqui vendendo, né? E assim, igual eu comentei que todo mundo que eu conheci que era bem sucedido, a pessoa vendia.
todo mundo que eu conversei, assim, nesses últimos tempos que era bem-sucedido, o core da pessoa era vender. Tanto que teve uma das empresas que eu trabalhei, que o lema dela era progresso, depois ordem. Então vamos progredir, vamos vender pra caramba e depois nós organiza. Cara, o cara saiu com a empresa deve valer mais de 1 bilhão hoje com essa filosofia de venda. As pessoas que mais ganhavam dinheiro nessa empresa eram as pessoas de venda. E em venda, cara, tem um outro porém também que é muito interessante, que é o ganho variável. Então, se um mês você precisa de mais dinheiro, o que, que você precisa fazer? Só precisa vender mais. Você precisa ganhar mais dinheiro, você quer ganhar mais dinheiro, é só vender mais. Então, é, vendas te dá a possibilidade disso, e fora que se você vende bem, né, se você consegue vender bem, você não fica travado em uma coisa só, você consegue até mudar de profissão, mudar de área, né? Porque muitas vezes a gente começa uma profissão, acha que aquela profissão não é muito legal, não é muito agradável, você não gosta muito, mas se você for bom de venda, você consegue mudar de profissão, você aprende outra profissão e se vende bem para poder trabalhar com aquela outra profissão. Se você é muito bom de vendas, o que que você faz? Você pode é muito mais fácil de você trabalhar em outro lugar, mover-se, né, de empresa, se você é bom de vendas. Cara, vendas assim, eu acho que é o pilar central de tudo, né. E fora o seguinte, eu não sei aí na sua região, mas aqui na região de Belo Horizonte, Minas Gerais aqui, tá muito difícil encontrar bons vendedores de verdade, que sabem processo de venda, que aplicam processo de venda e que executam venda. Assim, R$ 10.000 de salário para você é bom? Um vendedor consegue muito mais do que isso trabalhando direto com vendas, né? Então, você vê que o salário não é ruim, dependendo do que você vai vender, né? Mas se você é um bom vendedor, você vende até avião caindo, né? Mas, dependendo da área que você vai vender, R$ 10.000 é até pouco pelo que você vai ganhar. Então, eu acredito que vendas realmente é a profissão que mais liberta e deve ser a profissão que mais deixa a gente milionário. Porque você consegue escalar muito venda também, né? Então, acho que o livro fala aqui que é importante a pessoa, os pais, né, ensinar os filhos uma profissão. E eu acho que a profissão mais importante, assim, que quando eu tiver filhos eu vou ensinar, é realmente a vender. Depois eu vou ensinar ele a programar, porque com programação você escala venda ao infinito, né? Mas vendas, com certeza, eu vou ensinar eles. Então, esse é o vídeo. Deixa aqui nos comentários o que que você achou, se você concorda, se você discorda, se você não acha que venda é uma boa profissão, se você é vergonhoso igual eu, igual por exemplo, eu sou extremamente vergonhoso. Comecei a gravar esses vídeos aqui no YouTube para tentar melhorar essa vergonha minha, aprender a falar, né? Então, se você assistir ali o primeiro vídeo, você vai ver que, na verdade, acho que o primeiro vídeo nem tá disponível, né? Mas se você assistir o primeiro vídeo, você vai ver que eu falava muito pior. Hoje eu tô falando mal com bastante sotaque, né? Bastante mas eu tô buscando melhorar para poder melhorar esse aspecto de venda também no meu dia a dia, né? Então, se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários. Segue aqui o nosso canal, né, para que a gente consiga bater a meta de 100 inscritos até o final do ano. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Ah, eu vou deixar o link aqui dos vídeos anteriores da série na descrição, tá? Valeu!